De volta com o Rede Família Esporte, nesse segundo bloco vamos falar de elegância, conceito em se vestir bem. Há muito tempo já nós estamos sendo aqui favorecidos com as roupas da Garbo, né? A Garbo patrocina e veste os apresentadores, não só do Rede Família Esporte, mas também o Kleber Leite do Alerta Total. Por isso mesmo, nós temos um conceito de falar com a Garbo e sobre a Garbo também. Pois desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas, com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje, a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é muito grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até aqueles que são mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados, golas polos, cuecas, meias, tudo o que você precisa para se vestir com estilo, qualidade, você encontra na Garbo. Duas lojas em Campinas. A primeira no Shopping Iguatemi, 32513901, e também a loja 2 no Campinas Shopping, 32673935. Quer se vestir com qualidade e com muito estilo para qualquer ocasião, nada melhor do que a Garbo, a número 1 em moda masculina. Vamos então ver os 11 da Luverdense, que enfrenta o Corinthians logo mais às 9h50. Do técnico Júnior Rocha, vai no chamado 4-4-2 com Gabriel Leite, Raul Prata, Zé Roberto, Braga e Adinho, Gilson, Washington, Júlio Terceiro e Rafael Tavares, Misael e Tozin. Tá aí então o time, né, da Luverdense, que vai enfrentar o Corinthians no Paço das Emas. É um estádio que foi dada aquela remodelada, 5.000 torcedores, passou para 9.000, né, que foi montado umas arquibancadas móveis, né, para que o público pudesse comparecer, e hoje nós teremos casa cheia nesse dia, noite especial para o público lá do Paço das Emas, que vai acompanhar uma importante partida entre Luverdense e Corinthians. Emerson Sheik foi barrado por Tite após reclamar quando foi substituído na vitória do Corinthians no último final de semana. As outras modificações você acompanha agora aqui na escalação do Corinthians. No 4-2-3-1, o técnico Tite manda a campo Cássio, Alessandro, Gil, Felipe ou Kleber, que poderá ter a estreia no Corinthians, e Igor, Ralf, Edenilson, Romarinho, Ibson e Danilo, e apenas o Guerreiro ou o Pato. Caso isso não ocorra, né, caso entre o Pato para jogar, o Edenilson dá lugar para o Pato, o Ibson volta a fazer a função aqui e o Pato joga aberto pelo setor esquerdo, então jogaria Guerreiro e Pato. Duas opções, ou o Tite monta o time com o Edenilson, né, já que o Alessandro terá a oportunidade de voltar. Há muito tempo o Alessandro não joga, mas ganha o Corinthians em marcação pelo setor direito. O Edenilson, que é um volante de saída, joga muito à frente, chega forte no ataque, terá a oportunidade de jogar aqui, né, chegando, fazendo mais ou menos a função do que o Paulinho fazia, e a possível entrada de Pato e Guerreiro. Aí sim, Edenilson sairia, Ibson faria a função de volante, Danilo viria para o meio e o Pato assumiria a função na ala esquerda aqui para ajudar um pouco mais como um terceiro atacante. Duas opções. Vamos ver aí o que o técnico Tite vai fazer nesse jogo de hoje, né? Somente momentos antes da partida nós iremos descobrir qual é a escalação do técnico Tite. Até o momento ainda não saiu a escalação oficial, somente rumores dessas duas escalações do Corinthians. Júlio Batista deve ser a grande novidade entre os titulares comandados por Marcelo Oliveira. Vamos aos 11 possíveis do Cruzeiro, já com o recém-contratado Júlio Batista, num 4-4-2, com Fábio, Mike, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio, Newton, Souza ou Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, Borges e Luan ou William. Tá aí então a escalação do Cruzeiro, Luan ou William. Essa é a dúvida do técnico Marcelo Oliveira nessa escalação
nessa escalação do Cruzeiro, né? Se joga com o Luan, se joga com o William, velocidade, um jogador um pouco mais contido para fechar o meio de campo, fazendo o quarteto no meio de campo. Vamos ver aí o que o técnico Marcelo Oliveira deve montar nessa equipe. Já o Flamengo, né, do técnico Mano Menezes, segue uma coerência em suas escalações. Com isso, o mesmo Flamengo que atuou contra o São Paulo deve ir a campo. Assim escalado pelo seu treinador, num 4-4-2, com Felipe, Luiz Antônio, Chicão, Gonzalez e João Paulo, Cáceres e Elias, Gabriel e André Santos, Nixon e Hernani. Só mostrando um pouquinho aqui a situação do Flamengo, né? O Flamengo que tem o André Santos, muita gente pode estar estranhando. Guina, mas o André Santos jogando aqui? Jogando aqui. O João Paulo vai ser o ala esquerdo e o André Santos nessa nova função como meia, né? O André, que é um canhoto, todo mundo sabe, fez a sua carreira no Corinthians, foi para a Inglaterra, também jogou muito tempo lá e agora volta para o Flamengo. Então o André Santos já jogou dessa forma aqui e gosta muito de jogar como meia. Na verdade, todo mundo fala, né? O jogador quando está em fim de carreira, ele migra da lateral para meia, né? Isso é normal acontecer com todos os jogadores. E como o André Santos, para marcar, já não está sendo tão bom assim, o próprio Mano Menezes falou, para marcar é um Fusquinha, para atacar uma Ferrari. Então, que fique aqui como atacante, né? Já que o atacante corre um pouco menos do que na marcação, então o próprio Mano Menezes já falou isso, né? Não marca tão bem quando marcava antes, só que no ataque é um jogador fantástico que vai aparecer pelo setor esquerdo para cruzar aqui para o Nixon e para o Hernani. Então, já que está nessa situação, entra um outro lateral de ofício, que é o João Paulo, e aproveita a qualidade e a técnica do André Santos, o bom passe, para jogar aberto aqui pelo setor esquerdo, para favorecer tanto o Hernani quanto o Nixon. Essa aí é a escalação do Flamengo, que precisa mais do que nunca dessa vitória, né? O Flamengo que joga fora de casa, vai tentar pelo menos um pontinho lá em Minas, para depois trazer essa decisão para o Maracanã, para aí sim se classificar. Um dos bons jogos, um dos bons confrontos nessa Copa do Brasil 2013. Tomara, né, que hoje não vai dar para assistir todos, né? Lógico que não tem condições de assistir todos. Mas é lógico que depois uma olhadinha a gente vai dar nesses jogos para saber quem está melhor, quem jogou um pouco melhor, para que amanhã a gente possa estar comentando taticamente o que jogou o Flamengo, o que jogou Cruzeiro, o que jogou Atlético Mineiro, né? Então nós vamos ter aí belos confrontos nesta Copa do Brasil, Grêmio e Santos, o próprio Atlético Mineiro e Palmeiras, quer dizer, todos esses jogos não vai dar para a gente acompanhar todos. Mas lógico que na medida do possível a gente vai dar aquela olhadinha para saber quem jogou mais, quem não jogou, assistir os gols, ver a repercussão dos jogos, para que amanhã a gente possa estar trazendo para vocês o que de melhor aconteceu nessas partidas. Vamos falar agora de Luiz Felipe Scolari, ele mesmo, o nosso treinador da seleção brasileira, no início desta tarde, acabou convocando a seleção, né, os jogadores, para os amistosos contra a Austrália, no dia 7 de setembro, no Mané Garrincha, em Brasília, e diante de Portugal, em Boston, nos Estados Unidos, no dia 10. E temos novidades importantes. Novidades que não são muito importantes assim não, hein? São questionáveis, pode ter certeza. Põe na tela. Tá aí o goleiro Júlio César, né, do Queen's Park Rangers. Aliás, tem uma informação importante do Júlio César. É uma das últimas vezes que o treinador deve dar oportunidade ao Júlio César, caso ele não jogue. Porque vai jogar a segunda divisão do campeonato inglês e se ele não atuar, não vai ter suporte para ser o titular da seleção brasileira. Aliás, estou torcendo para que não jogue, né? Não aguento mais Júlio César, não aguento mais na seleção brasileira. Não aguento mais. E o outro convocado é o Jefferson do Botafogo, né, os dois convocados. Esses são os dois goleiros que vão para os dois jogos. Depois nós temos os laterais, Daniel Alves do Barcelona, até aí sem problema nenhum. Maicon da Roma, o Maicon que há muito tempo não veste a camisa da seleção. Será que tem bola para voltar a jogar na seleção, Maicon? Não sei não. Marcelo do Real Madrid, que são os mesmos que ele vem convocando sempre, e o Maxwell do PSG, do Paris Saint-Germain, da França. Não sei se Maxwell vai ser o lateral titular. Ele tá dando uma testada na lateral porque tá feio, hein? Dani de um lado, Marcelo do outro. Tá meio brabo o negócio. Então ele vai testar com Maicon e Maxwell. Dependendo do que acontecer, simplesmente troca. Sai Daniel e sai Marcelo, volta Maicon e vem Maxwell também, porque
Não dá para ficar apostando em Daniel Alves e Marcelo, porque ano que vem o bicho vai pegar na Copa do Mundo, não vai ser fácil não. Depois nós temos os zagueiros, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, sem problema, acho que é o titular da seleção brasileira. Davi Luiz, do Chelsea, também é um pouquinho questionável, né? O Davi Luiz não vem fazendo boas apresentações assim, ele que é do Chelsea da Inglaterra. Dante, do Bayern de Munique, para mim titular, eu sempre gosto do jeito que joga o Dante, o zagueirão seguro, né? Grandalhão, pelo menos nas bolas aéreas não teremos tanto problema. E o Henrique, do Palmeiras. Fala para mim uma coisa, tem ou não tem dedo de Felipão no Palmeiras? Ô, Felipe, me explica para mim a convocação de Henrique do Palmeiras, Felipe. Não há necessidade disso. Para que fazer média com o time do Palmeiras? Não há necessidade disso. O Palmeiras precisa vender jogador para fazer caixa. Aí você vai convocar Henrique para jogar. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Estão chamando o povo brasileiro de palhaço mesmo, viu? Sinceramente. Quantos zagueiros brasileiros tem à frente do Henrique hoje que estão jogando muito mais bola que o Henrique? Vai trazer Henrique? Ah, é me chamar de palhaço. Juro, sinceramente, é me chamar de palhaço. Não dá para aceitar. Eu só posso achar que tem coisa aí nesse angu, tem caroço, para que possam vender o Henrique, né, já que não estão conseguindo vender o Wesley, né, para fazer caixa, para diminuir um pouco o rombo da situação do Palmeiras financeiramente. Porque, olha, Henrique é de doer, é de doer. Tá aí então os zagueiros, né, do Palmeiras, depois nós temos os meias, Fernando do Shakhtar Donetsk, que é jogador de marcação, Hernanes da Lazio, também é aquele volantão que o Felipão gosta, né? Luiz Gustavo do Wolfsburg, era do Bayern de Munique, foi pro Wolfsburg, aí até o momento não teve nenhuma mudança. Paulinho do Tottenham, ele vem convocando sempre. Aí sim, a volta do Ramires, que eu acho um bom jogador do Chelsea. Aliás, deveria estar no grupo da seleção brasileira para a Copa das Confederações. Para mim, titular ali do meio de campo da seleção brasileira seria o Ramires e Paulinho. Eu montaria a dupla de volantes, para mim seria Ramires e Paulinho. E o Oscar do Chelsea. Oscar também, vou falar uma coisa para vocês, hein? Que dia, se alguém me apontar o dia que o Oscar jogou bem na seleção brasileira, eu vou dar um prêmio para quem me apostar. Mas jogou bem. Jogou como Oscar joga no Chelsea. Não como Oscar, que há muito tempo não vem jogando. Porque, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com esse rapaz. Né? Pintou como uma das grandes promessas brasileiras dos últimos tempos. E, sinceramente, a partir do momento que foi para a Inglaterra, acabou sumindo o futebol. Lá na Inglaterra é um jogador importante. Joga muito no esquema tático do Chelsea. Na seleção brasileira está devendo muito, muito mesmo. E agora os atacantes da seleção brasileira. Haha! Olha o Tardo Hulk aí de novo. Tem uma cigana danada esse Hulk, hein? Do Zenit da Rússia. Bernard do Shakhtar Donetsk. Aí o Bernard é jovem ainda, então o Felipão está preparando o Bernard para futuras convocações e até para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo ano que vem. Neymar do Barcelona, incontestável, né? A escalação do Neymar também acho que deve estar. Fred do Fluminense, que ultimamente também não vem jogando nada, é outro que eu contesto. Hulk e Fred são dois jogadores que eu contesto para estar aí na seleção brasileira. Jô do Atlético Mineiro, um bom jogador. E Lucas do Paris Saint-Germain. Aliás, também Lucas, o que jogou na seleção brasileira até hoje? Aí alguém pode falar assim, mas não jogou, ninguém pôs para jogar, mas quando entrou também não mudou em nada a seleção brasileira, hein, meus amigos? Então, ó, Hulk, Fred e Lucas. Não vai acrescentar nada para a seleção brasileira. Vai ficar nas costas do tal do Neymar de novo, né? O menino tá sendo sobrecarregado, ele que vai ter que decidir tudo, porque essa seleçãozinha que o Vanderlei Luxemburgo, tô colocando colocar o Luxemburgo na seleção, que o Felipão convocou, para mim, não representa os melhores jogadores em atividade no Brasil. Acho que, para não prejudicar os jogadores dentro do Campeonato Brasileiro, ele acabou convocando os jogadores de fora. Mas o Fred está lá, quer dizer, nenhum outro jogador que está atuando no Brasil hoje, não tem ninguém que possa ser testado para o ano que vem, vai permanecer com essas encrencas que estão aí, muitas dessas encrencas que estão aí, né? Ganhou uma Copa uma copinha agora aí, um torneiozinho, pegou um Barcelona, né, uma seleção da Espanha,
com jogadores ainda voltando de temporada, pegou um Japão, viajou 40 horas, os caras nem conseguiram abrir o zoinho, desceram no aeroporto para jogar com a seleção brasileira, não mostrou muita bola. Se acha que com isso daí, com essas convocações que estão aí, vocês vão ganhar alguma coisa ano que vem, vai passar vergonha. Sinceramente, vai passar vergonha. Não estou torcendo contra, pelo contrário, sou brasileiro. Sou brasileiro e quero que a seleção brasileira tenha os melhores sempre. Agora, esse é o momento do Felipão testar algumas posições que foram carência na última campanha da seleção brasileira, na Copa das Confederações. E temos muitas carências. O ataque é uma delas. Hulk já viu que não dá mais, né? Fred também fez alguns golzinhos lá, mas depois parou de jogar. As laterais nós não temos. Meio campo também, o Tardoscar também não diz para que veio. Goleiro também nós temos meia boca lá, que quando precisa dele ele acaba falhando. Quer dizer, ou se testa agora jogadores importantes, deixa uma espinha dorsal que está montada, um meio de campo, uma defesa muito bem montada, alguns jogadores de ataque bom, Neymar e assim por diante, e você enxerta alguns jogadores para testá-los, até para você ter opções para o ano que vem, ou escuta o que eu estou falando. Vamos passar dificuldade, vexame o ano que vem aqui no Brasil. Infelizmente, com dor no coração eu falo isso, mas é o certo. Vamos fazer o quê? Grandes clubes do país estão reclamando do apertado calendário 2013 do futebol brasileiro. Nenhuma novidade, né? Aliás, calendário é uma das coisas que nós ainda não temos. Veja essa nota. Alguns clubes estão até ameaçando fazer boicote. São Paulo, Santos, Internacional, Ponte Preta, Atlético Mineiro e Náutico podem ter que disputar até 4 partidas em um intervalo de apenas 8 dias. Além disso, alguns jogos caíram em dias ruins. Internacional e Santos, por exemplo, disputam seu jogo atrasado da 10ª rodada do Brasileirão numa segunda-feira, às 7h30 da noite. O Inter, inclusive, já disse que vai entrar com um pedido na CBF para mudar novamente a data desses jogos remarcados. O problema foi provocado por causa de excursões de São Paulo e Santos para a Europa. Bem feito para vocês. Bem feito para vocês, diretores de clube, dirigentes de clube. Ué, por que votou? Por que coloca um cara para ser o nosso gestor do futebol brasileiro no comando da CBF? Bem feito. Quando vai em reunião, ninguém se manifesta. Já está na hora já dos clubes brasileiros se manifestarem, se revelarem contra a nossa CBF, que é uma entidadezinha barata que, infelizmente, não gera o futebol brasileiro. Nós já falamos aqui quantas vezes que os interesses da CBF são para a seleção brasileira, porque lá há desvio de dinheiro muito grande. Eles não estão preocupados com vocês, clubes, não. Está na hora dos clubes brasileiros desse nosso Brasil, esse nosso Brasilzão, os clubes chamados clubes grandes, representativos, montarem uma liga. Aliás, já passou da época já disso daí. Montem uma liga. Já falei isso há muito tempo aqui. Desvinculam-se dessa CBF. Quando o André Sanches começou a fazer esse movimento, muitos dos puxa-saco, né, da CBF se rebelaram. Montar liga. Aí agora são os mesmos puxa-saco que estão reclamando do calendário. Por que não foram com o Andrés naquela época que o Andrés queria montar uma liga? Queria se desvincular da CBF. Agora são os mesmos que falam, calendário está apertado, não vamos conseguir fazer 4 jogos, um jogo a cada 2 dias. Ué, não assinaram o campeonato? Vão ter que jogar, meus amigos, não tem o que fazer não. E se fizer boicote agora, vocês somente, que não tem muita força, o que a CBF vai fazer? Penalizar vocês. Renato Abreu, meio-campo, recém-chegado ao time da Vila Belmiro, falou à TV Santos sobre a emoção de vestir a camisa alvinegra. Acompanhe. Primeiramente agradecer, né, a oportunidade que o Santos me dando para poder trabalhar novamente, né. Estou muito feliz com o que está acontecendo, apesar de ser pouco tempo, né, mas vou procurar me dedicar ao máximo, fico feliz pela oportunidade. Como você falou, já joguei em diversas posições, né, acho que do meio até na lateral, mas assim, as posições que eu joguei foram as posições que eu procurei de alguma forma ajudar, né, e todas as vezes que for preciso ajudar, quando tiver uma necessidade, eu vou procurar ajudar, né, independente da posição. Acho que é importante estar sempre com o grupo, mostrando ser voluntário, procurando ajudar a equipe em algum momento. A
família praticamente é toda santista, né? Então, meu histórico com o Santos é de longa data, né? Nasci santista. Claro que depois você é profissional, você acaba pensando por outro lado, mas a minha infância toda, a minha adolescência, praticamente a metade da minha adolescência foi indo para os jogos, assistindo os jogos do Santos com meu pai, né? Isso foi início de carreira, era um meu sonho jogar pelo Santos. Em 94 eu vim fazer teste no Santos, é até engraçado, vim fazer teste no Santos. Enfim, naquela época não deu para ficar. Então é um sonho que eu e meu pai tinha de infância, de vestir a camisa, né? E hoje, graças a Deus, estou vestindo ela. Com certeza é um grande orgulho para mim, um grande orgulho para o meu pai. Sucesso ao Renato, né? Que venha para o Santos, que realmente mostre a bola que tem ainda para jogar. E eu não tenho dúvidas que vai ajudar muito o Santos. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a última parte do Rede Família Esporte.